Assunção, aqui nesta casa, como senador da República, o nosso companheiro Cidinho Santos. O Cidinho também é filiado ao PR, ele assume, dado a nomeação do senador Blairo Maggi como ministro da Agricultura. E eu quero destacar a importância que, para o Mato Grosso, o senador Blairo assumiu um ministério tão importante como esse, bem como, claro, a assunção do companheiro Cidinho, que já teve a oportunidade, como senador da República, de assumir aqui em outro momento, e ele que foi presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, e que conseguiu, inclusive, eleger como sucessor o seu irmão, através de uma eleição única, dado a sua competência, um grande articulador político, ele que na sua cidade edificou um frigorífico de frangos, fazendo com que Marilândia, que era uma cidade que tinha muitas dificuldades na geração de emprego, através desse empreendimento, o senador Cidinho conseguiu praticamente resolver o problema da geração de empregos, ou seja, da necessidade de postos de emprego naquela cidade. Tanto é que o prefeito continua trabalhando com muito afinco, o seu irmão, e que com certeza deverá ser candidato único novamente à reeleição. O Cidinho marcou época como presidente da AMM, inovando também naquela entidade, como eu disse, parlamentar municipalista, sou convicto municipalista porque sei, todos sabem que é no município que as pessoas vivem, os problemas lá estão e a melhor forma de encontrar a solução, eu não tenho dúvida que não seja a parceria com os prefeitos, os vereadores. E o Cidinho também tem a mesma característica, sei que virá para cá com essa força do municipalismo e que vamos estar aqui trabalhando conjuntamente. Ele também que definiu, ficará no PR, mesmo o senador Blairo Maggi tendo essa posição de ir para o PP, onde ele definiu, junto com o PP, essa articulação que assume o Ministério da Agricultura. E para Mato Grosso, em especial, esse ministério é fundamental. Nós somos hoje o estado campeão em produção, maior produtor de soja do Brasil, com mais de 40%, de milho também. Somos o maior produtor de algodão, respondendo por mais de 50% da produção nacional de algodão, maior rebanho bovino, enfim, um estado com vocação da produção agropecuária. E o senador Blairo, sem dúvida nenhuma, é uma grande liderança através da empresa Maggi, um grande produtor e hoje uma das grandes empresas de logística do Brasil. Então eu tenho certeza que o senador Blairo, frente àquele ministério, vai poder ajudar muito o Brasil, e em especial a nossa região. Nós estamos no centro geodésico do Brasil, Barra do Garças, e o centro da geodésico da América do Sul, que é exatamente a nossa capital, Cuiabá. E o nosso grande desafio é a questão da logística, ou seja, por estar no centro, nós estamos distante dos nossos portos. Daí, então, uma liderança como ele vai estar nos ajudando, porque o Ministério de Transportes continua à frente o PR, o nosso companheiro Maurício Quintela, deputado federal, que eu também quero dar as boas-vindas e tenho certeza que o Maurício também vai dar prosseguimento ao trabalho executado pelo nosso ministro Antônio Carlos, que, destaco aqui, foi um ministro que atendeu a todos. Era um ministro que você não precisava marcar audiência. Chegava lá, ele estava pronto a atender a todos. Por isso, mesmo com poucos recursos disponíveis para o Ministério de Transportes, vivemos uma crise onde o Ministério acabou tendo que atrasar pagamento, chegando a 6 meses, quase 2 bilhões de atraso, mas, felizmente, graças à competência do ministro Antônio Carlos, junto ao governo federal, a presidente Dilma, ao ministro da Fazenda, conseguimos praticamente deixar em dia hoje os pagamentos. E agora é a hora que cessam as chuvas e é o momento de buscar realmente retomar os trabalhos das construções das estradas, em especial, no nosso caso, da BR-163, que é a estrada principal, troncal, tudo que depende da região amazônica passa pela BR-163. Então, o senador Blairo, hoje como ministro, também estará junto com o ministro Maurício Quintela, trabalhando em parceria para que a gente possa minimizar essas necessidades que nós temos tão grande na questão da logística. E aí o Ministério dos Transportes, reforçado também com a área de aviação civil e os portos, com certeza haveremos de fazer esse trabalho conjunto. Senhor presidente, eu quero aqui estar falando também de um outro tema que diz respeito à minha profissão. Superada a primeira etapa deste que é
sem sombra de dúvida, um dos momentos mais difíceis da história política do nosso país, gostaria de tratar do assunto que considero altamente relevante. Faço referência ao regulamento da profissão de médico veterinário e dos conselhos federal e regionais de medicina veterinária. Especificamente, senhor presidente, da democratização do processo eleitoral, que somente agora, com o advento do decreto número 8.770, de 11 de maio do corrente ano, torna-se realidade. E por que faço esse registro? Porque, como disse, sou médico veterinário e, apesar da minha atuação parlamentar, jamais deixei de olhar e seguir muito de perto todos os encaminhamentos da atividade e lutar por soluções, sobretudo diante das dificuldades praticadas que se estabeleceu dentro da classe. Aliás, quero aqui registrar que não só dentro da classe de medicina veterinária, eu sou autor da PEC também das diretas já no Poder Judiciário, para dar oportunidade para os juízes lá de primeira instância que conduzem o processo democrático, eles que conduzem as eleições mais importantes do país, de repente, eles não podem votar, não podem escolher aqueles que serão os presidentes dos tribunais. Então, na nossa PEC, que já foi aprovada na Comissão Especial na Câmara dos Deputados, e espero que o presidente coloque em pauta para que a gente possa, de uma vez por todas, trazer, resgatar, possibilitar que também a democracia reine e impere também no Poder Judiciário. Por isso, também falo aqui dessa questão da democratização de todos os conselhos, de todas as entidades. Aliás, até apresentei um projeto de lei para que todas as entidades de caráter público possam ter da mesma forma que os mandatos dos políticos partidários, ou seja, apenas uma reeleição. E isso espero que a gente consiga a melhor forma, porque não posso concordar com a linha da perpetuação de um dirigente, seja ele numa associação, num sindicato, numa federação, enfim. Eu penso que a democracia, principalmente, é a oportunidade de você ciclar, a perpetuação de um mesmo partido, da mesma pessoa no comando de uma entidade, sempre leva a cometer mais erros. E, como médico veterinário, apesar da minha atuação, como eu disse, eu sempre tive e busquei encontrar esse caminho, que aqui eu reporto aos problemas que o Conselho Federal de Medicina Veterinária viveu a partir da década do século passado, com as reeleições sucessivas do atual presidente. Situação essa ocorrida devido a um processo eleitoral que não contemplava o conjunto da classe. Para se ter uma ideia, senhor presidente, agora completam 26 anos da instalação de uma única gestão à frente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Um verdadeiro absurdo. Imaginem, Vossas Excelências, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um conselho profissional dirigido por um único presidente por 26 anos consecutivos. E, segundo consta, já é candidata agora na nova eleição. Quando eu fui levar isso à presidente Dilma para que ela modificasse e fizesse esse decreto, quando eu disse que era 26 anos, a própria presidente não acreditava ser possível alguém estar à frente de um conselho federal por tanto tempo. Seja um conselho, seja a CBF também, que tantos problemas adviram, e com certeza exatamente por essa perpetuação. Procurem imaginar pleitos eleitorais cujas regras para o certame foram criados por resoluções baixadas pelo próprio presidente e eterno candidato às suas sucessivas reeleições. Algo que se nota totalmente descabido para os tempos de hoje, em que procuramos viver a plena democracia. E, é claro, vem toda sorte de situações e de manobras para que essa perpetuação fosse possível, com problemas em comissão eleitoral, dificuldade de registro de chapas, delegados sem a devida independência. Outra parte, a convocação das eleições era realizada, como sempre tem ocorrido, em datas pouco convenientes ao processo eleitoral,
como em épocas de festas populares, nas proximidades do Natal e do Carnaval, onde as pessoas estão relativamente desligadas e, claro, passa aquilo praticamente desapercebido. Chegou-se ao ponto de se registrar até mesmo prazos exíguos para registro de chapas, sempre em férias escolares e feriados prolongados, com exigências burocráticas desnecessárias, engendradas para dificultar de todas as formas a livre concorrência. Pode parecer absurdo, mas o que acabo de narrar tem o objetivo de levar Vossas Excelências a uma reflexão madura sobre o que vem ocorrendo há quase 3 décadas. O decreto número 8.770, agora de 2016, portanto, veio ao encontro dos mais nobres ideais da medicina veterinária do Brasil. O decreto democratiza o processo eleitoral da autarquia formada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelos seus respectivos conselhos regionais, os CRMVs. Permito-me uma rápida recapitulação da história. A autarquia, constituída pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e os respectivos regionais, criada pela Lei 5.517 de 68, e regulamentada pelo Decreto 64.704 de 69. É um órgão público e começou a sua trajetória cumprindo a missão que lhe foi outorgada de fiscalizar o exercício da atividade laboral, constituindo-se também em tribunal de ética, de acordo com o Código de Deontologia da nossa profissão. A lei, diga-se de passagem, foi bem elaborada. Contém muito do que foi sugerido pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, entidade representativa da profissão no Brasil, que levou o tema da criação do Conselho Federal de Medicina Veterinária a amplo debate. O texto apresentado pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária foi resultante de estudos com a participação de importantes lideranças da profissão e competentes jurisconsultos. Quero aqui registrar, inclusive, o nosso companheiro, que infelizmente faleceu precocemente, senador, que era referência nacional como médico veterinário também no agronegócio, o senador Jonas Pinheiro. Merece destaque o fato da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária ter liderado durante décadas o movimento pela criação da autarquia. A aprovação da Lei 5.517/68 foi uma vitória da entidade máter. No seu capítulo 7º, Disposições Transitórias, o artigo 39 determinou à Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária liderar a organização do Conselho Federal de Medicina Veterinária, convocar eleições e empossar os seus primeiros dirigentes. O regulamento do exercício da profissão de médico veterinário e dos conselhos de medicina veterinária, aprovado pelo Decreto 64.704/69, apresentava um vício de origem. 2/3 dos delegados eleitores eram subordinados ao presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, nos termos do artigo 11 da Lei 5.517 em verbos. Artigo 11. A capital da República será a sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária, com jurisdição em todo o território nacional. A eles subordinados os conselhos regionais sediados nas capitais dos estados e do Distrito Federal. Os 2/3 dos delegados eleitores eram o presidente, o vice-presidente de cada conselho regional, portanto, subordinados ao Conselho Federal, sujeitos a auditorias pesadas de adversários e também aos seus atrativos afagos de correligionários. Eram, portanto, eleitores biônicos, mas pelo menos restavam 1/3 de eleitores independentes. Mas aí, senhor presidente, em 2005, deflagrado o processo eleitoral, surge uma chapa concorrente cuja aceitação levou muitos eleitores rebeldes a se insurgirem contra a subordinação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, tornando-a favorita do páreo. E aí o absurdo, por meio de manhas e artimanhas, foi editado o Decreto 5.441/05, que modificou o colégio eleitoral, extirpando mais de 1/3 dos eleitores independentes e criando a figura esdrúxula de mais um eleitor subordinado ao presidente. Surgiu aí a figura do delegado eleitor biônico do biônico.
indicado também pelo subordinado Conselho Regional. Uma verdadeira aberração eleitoral. Lembro aqui aos senhores senadores e senhoras senadores a figura contestada do senador Biônico, de triste memória no processo eleitoral brasileiro. O decreto 8770 de 2016, agora, veio em muito boa hora corrigir essa aberração do processo eleitoral da autarquia federal. Lamentavelmente, senhor presidente, nesse longo período de 26 anos da presidência contínua, instalou-se uma longa e difícil era da história autárquica. Da autarquia. Há uma série de situações que nada contribui para dignificar e fortalecer a classe, com condutas pouco republicanas, que aqui não vem ao caso citá-las, mas que seguramente, com esse novo modelo, haveremos de alçar um novo patamar. Em boa hora, foi baixado o decreto 8.770, de 11 de maio de 2016, que promove uma verdadeira democratização no processo eleitoral dos conselhos de medicina veterinária, visando corrigir distorções através de regras transparentes. Restabelece o voto de representantes das sociedades de veterinária afiliadas à Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Os delegados eleitores dos conselhos regionais serão eleitos pelo voto direto, universal e secreto dos profissionais de cada estado. O calendário eleitoral será amplamente divulgado, com 6 meses de antecedência à data da convocação do pleito eleitoral, estimulando ampla concorrência às eleições. A Comissão Nacional Eleitoral e as comissões regionais eleitorais, com a competência de conduzir o processo eleitoral e editar as normas complementares para a realização dos pleitos, será composta por representantes das mais respeitáveis e insuspeitas entidades da medicina veterinária, evitando-se assim que os candidatos nomeiem as comissões que examinam as suas próprias chapas. Será permitida uma única reeleição para os membros do Conselho Federal e regionais. A história nos ensina que todos os processos de redemocratização provocaram espanto, pasmo, desassossego e até revolta entre os detentores de poder discricionário e seus apaniguados. Perder privilégio é muito dolorido. Ver fugir das mãos o poder de afagar os bajuladores para eles ouvir o doce sussurro dos falsos elogios é traumático. Para os déspotas mais empedernidos, a dor maior é perder o direito de perseguir os que não rezam por sua cartilha e que, por essa razão, são considerados seus maiores inimigos. Com o decreto número 8.770/16, que redemocratizou o processo eleitoral no Conselho Federal e também nos Conselhos Estaduais de Medicina Veterinária, não podia ser diferente. Perder repentinamente a condição de impor regras eleitorais casuísticas, de convocar eleições em épocas inesperadas, de contar com delegados eleitorais sujeitos a benesses e ameaças, representa motivo para todas as tentativas de reação. É o jus experiandi, que nos cabe respeitar, mas que também não nos cabe aceitar. O importante é que, como todo processo de redemocratização, descortina-se um renovado amanhecer de esperanças para a autarquia, de fiscalização e normatização da medicina veterinária, que é também o seu Tribunal de Ética. Daqui para frente, as lideranças profissionais que venham concorrer às eleições, visando dirigir a autarquia, poderão fazê-lo com igualdade de oportunidade, dando legitimidade aos mandatos conquistados. Comunico a esta Casa que propugnei para que esse decreto viesse a resgatar o elevado conceito que o Conselho Federal de Medicina Veterinária gozou no passado. E eu quero aqui, além de agradecer à presidente Dilma por ter assinado esse decreto, publicado no Diário Oficial, também ao advogado, competente assessor da presidente, o doutor Messias, que foi quem redigiu, que trabalhou junto ao Ministério do Trabalho, enfim, a todas as autarquias
minhas que diziam respeito a isso. E aí, senhor presidente, finalmente eu quero aqui dizer que acredito muito que com esse decreto nós vamos avançar, inclusive aproximar mais o Conselho Federal de Medicina da sociedade, das lideranças. Aqui no próprio Congresso Nacional, eu não tive a oportunidade em 25 anos de receber em uma visita o presidente do Conselho de Medicina Veterinária ao meu gabinete. Já tive até a oportunidade de ir lá num evento na sede do Conselho. Mas eu acho que essa aproximação, essa relação, inclusive dos representantes que aqui temos no Congresso Nacional, é fundamental, é importante, é inaceitável não termos aqui essa relação estreita, mas, de qualquer forma, quero aqui me colocar à disposição. O presidente atual, ele está lá no mandato com legitimidade e eu quero, como senador da República, como médico veterinário, sei da importância que representa essa profissão, principalmente para a alimentação humana, para a saúde pública aqui no nosso país. Eu ainda tenho um pronunciamento, um outro assunto que gostaria de falar, mas já está um pouco adiantado, né, senhor presidente? Ou posso tocar mais um pouco? Vossa Excelência é que define. Um pronunciamento, senhor presidente, que também aqui preparei, é sobre a audiência pública que tivemos hoje. O Brasil está vivendo hoje uma verdadeira avalanche. Uma crise política quase insuportável está a atestar as nossas instituições democráticas. Com ela caminhando passo a passo, uma crise econômica tão quase insuportável quanto que já há algum tempo está a testar os nossos fundamentos. Eu não tenho dúvidas de que vamos superar a crise política e tenho a convicção de que vamos retornar o caminho do desenvolvimento econômico e social com o nosso país, de fato, assumindo o protagonismo que está reservado perante o mundo. Mas são momentos como este, de intensas dificuldades, de muitos desafios, que temos as condições de demonstrar a capacidade de extrair grandes aprendizados, de forma a promover as adequações e até mesmo as transformações necessárias. Ao tempo em que nos debruçamos a encontrar as saídas efetivas para as avalanches da qual estamos envolvidos, é preciso mirar os novos tempos. Não apenas os que prenunciam para daqui a pouco, mas um pouco mais à frente. E, nesse sentido, cravo com toda a clareza, transparência absoluta é o presente e o futuro da gestão pública. Esta casa, senhor presidente, se traduz pela respeitabilidade e pelo equilíbrio. Seu papel é essencial ao ordenamento político nacional. Aqui, pela experiência, se desenvolvem aspectos que evidenciam essa capacidade de transformar em realidade as esperanças maturadas no seio do povo brasileiro. Como presidente da Comissão Senado do Futuro, tenho me debatido muito ao lado de outros senadores, como o senador Cristóvão Buarque, a fazer apontamentos nessa direção, na direção do futuro que nos espera e que precisamos construir. Entendo que, particularmente, este momento que o Brasil vem vivendo, com o efetivo empoderamento popular, nos revela a necessidade de tratarmos também do aperfeiçoamento democrático. Em outras palavras, tratar efetivamente do futuro da democracia. Como é de conhecimento dos senhores senadores, a Comissão Senado do Futuro é uma comissão permanente, que não delibera matéria, ou seja, não oferece parecer a projetos de lei em tramitação no Senado. Por conta disso, e por ter a competência regimental de discutir os grandes temas do país e aprimorar a atuação do Senado Federal, temos buscado realizar audiências públicas com a participação das pessoas presentes e dos cidadãos que enviam perguntas ou comentários por meio do E-Cidadania para discutir assuntos de extrema relevância para a Casa Legislativa. Aliás, inclusive instituímos, através da comissão, um projeto da comissão, a regimentalização do projeto E-Cidadania aqui na Casa. Nessa direção, realizamos em 7 de dezembro de 2015 audiência pública interativas para debater o relacionamento do Senado com o cidadão, com a participação de 4 diretores dessa Casa, que seriam os mais envolvidos nessa questão. Agora, iniciamos um ciclo de audiências públicas denominada a tecnologia da informação e o processo legislativo do futuro, exatamente com esse mesmo
mesmo intuito, construir um Senado Federal mais aberto, transparente, participativo e próximo à população. Na semana passada e hoje tratamos desta questão. A Comissão Senado do Futuro, em outras palavras, pretende oferecer a todos os subsídios para o aprofundamento das discussões nesse sentido, contribuindo com o trabalho do corpo técnico do Senado e com a construção do Senado do Futuro. Além de debater em audiências públicas o Senado do futuro e o Senado que desejamos no futuro, temos buscado apoiar iniciativas desta Casa que buscam aumentar a participação popular, bem como a transparência e a divulgação dos trabalhos realizados no Senado. Nesse sentido, senhor presidente, lembro a todos que no ano passado apresentamos um projeto de resolução exatamente criando esse programa E-Cidadania, conferindo segurança jurídica a essa importante ferramenta de participação popular. O projeto de autoria da Comissão do Senado do Futuro foi aprovado em 26 de novembro de 2015 e deu origem à resolução do Senado número 19 de 2015. Com a publicação dessa resolução do Senado número 19, as ideias legislativas sugeridas por qualquer cidadão no E-Cidadania que obtiveram 20 mil apoios no período de 4 meses passam a tramitar na CDH como uma sugestão legislativa, uma vez que a previsão constitucional de iniciativa popular tem funcionado mais como uma barreira em função da quantidade de subscrições necessárias ao projeto, que atualmente chegam a quase 1,5 milhão de assinaturas, do que uma eficiente forma de participação da população na apresentação de alteração legislativa. Portanto, senhor presidente, acredito que a discussão sobre o futuro da democracia precisa abordar essa questão de participação popular no Legislativo. Nessa primeira audiência, pudemos contar com palestras de profissionais de grande expressão e compreensão sobre o papel do Legislativo, como o nosso competente Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, também do Silva Avelino da Silva, secretário-geral da Mesa da Câmara dos Deputados, e ainda de Lúcio Renó, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, a UNB, aos quais agradeço pela enorme contribuição e que, certamente, para seguir avançando nessa linha de pensamento, serão novamente convocados para outras audiências. E aí, senhor presidente, também hoje tivemos aqui a realização com a participação de várias pessoas nessa comissão, como Paulo Carlos Dupin Calmon, professor da Universidade de Brasília, a senhora Magna Inácio, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e o senhor Fabiano Guilherme Mendes Santos, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E foram esses convidados que aqui eu já disse, nós lá debatemos como tema exatamente as ferramentas que hoje estão disponíveis a toda a população, a todo cidadão. E aí o tema é: o futuro da democracia deve caminhar na direção da ampliação do exercício da soberania popular. Do contrário, estaremos na contramão. Então, senhor presidente, Vossa Excelência que tem aqui toda segunda-feira, às sextas-feiras, feito audiências públicas com a participação assim exemplar, tem nos inclusive orientado, nos direcionado para que a gente possa inclusive aumentar essa participação aqui. É assim que nós vamos construir uma democracia forte, uma democracia sólida, é exatamente com a participação de todos. Quero agradecer aqui o tempo, senhor presidente. Abusei, mas espero que na sexta-feira, então, todos aqui que estão aí inscritos poderão também usar do mesmo tempo. Muito obrigado. Meus cumprimentos, senador Hélio Fagundes, pelo seu pronunciamento e pelo debate que está trazendo para a Comissão Senado para o Futuro, né, do mais alto nível, qualificado. E é isso que nós queremos um Congresso melhor do que esse. Eu sempre digo que a frase não é minha, né? O bom mesmo é quando o aluno supera o mestre, né? E que a gente possa ter no futuro melhores senadores que nós todos, inclusive. Isso é bom para o país e Vossa Excelência está dando esse passo na formação de novos quadros. Por isso, a sua comissão é o Senado que nós queremos, o Senado do futuro. Parabéns a Vossa Excelência. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente, e aproveitar também já para anunciar e convidar todos os senadores aqui. Já está definido no mês de novembro, autorizado já pelo nosso presidente Renan,
um grande congresso que teremos aqui, o Congresso Senado do Futuro, no mês de dezembro, com autoridades internacionais. Ao exemplo do Chile, lá tivemos esse congresso com 82 palestrantes, 4 membros Nobel lá estiveram presentes, discutindo todas as áreas que possa, principalmente, discutir o futuro das nossas gerações. Que país, que Senado, que população e que tipo de legislação a gente precisa fazer para contribuir com esse avanço da qualidade de vida no nosso planeta, em especial aqui no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.